Vamos para a nossa aula então, pessoal? Escrevam aí o cabeçalho de hoje. Londrina, 15 de maio de 2020, sexta-feira, e o clima como está. Nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo solo, só que hoje a gente vai falar sobre a relação do solo com as atividades humanas, tá? Nós vamos utilizar o livro de ciências das páginas 86 até a 91. Então, vamos lá falar sobre o uso incorreto do solo. Então, nós sabemos que o solo ele é muito importante para a vida, né? Para todos os tipos de vida, porque é do solo que a gente retira o nosso alimento, é o solo que fornece os nutrientes para manter os vegetais vivos, né? Então, o solo ele é muito importante. Porém, ele tem sido utilizado de forma incorreta. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o que pode causar esse uso incorreto do solo. Quando o solo é utilizado de forma errada ou quando não cuidamos dele da forma como deveria, ele adoece, perde a vida, e isso pode causar sérios danos ambientais e, consequentemente, danos para nós também, que precisamos do solo para sobreviver. Essa parte vocês não precisam copiar, tá? É só para a gente ler e conseguir entender um pouquinho sobre isso aí. Então, um dos danos causados pelo uso incorreto do solo é a erosão. A erosão é quando o solo ele perde a capacidade dele de absorver a água. Então, ele vai ficando tão rígido que ele começa a se partir, formando essas valetas aí entre o solo. Então, ele se abre e é quando ele já perdeu todos os nutrientes que ele tinha. A erosão é uma consequência da forma irregular de usar o solo. Temos também o desmatamento e a queimada, que é muito prejudicial ao solo também. A desertificação, que é quando o solo ele já perde a capacidade de absorção de água também. Ele fica assim, ó, com esse aspecto de seco, né? Ele fica um solo seco e é um solo que não vai produzir nada. Uma outra consequência também do uso incorreto do solo. E claro, é uma das piores que a gente sempre vem alertando, que é a poluição do solo. Jogar lixo de forma irregular, né, em terrenos vazios, até mesmo o descarte do lixo que é coletado às vezes na cidade, descartado de forma incorreta. E a poluição é uma das causas mais graves de uso irregular do solo e acarreta sérios problemas, até mesmo à nossa saúde. Agora que a gente já sabe sobre o uso irregular do solo, nós vamos pegar o nosso livro de ciências lá na página 86. Então, aí vai falar um pouquinho sobre o solo. Mexendo com a terra. Vamos comparar o solo de diferentes locais e explorar atividades como a agricultura e a mineração. 14 de outubro. Hoje vi uma reforma na escola e percebi que há tipos diferentes de solo. Primeiro chegou a retroescavadeira, que raspou o solo e tirou uma terra avermelhada. Falaram que era argila. Ela estava úmida e fizemos bonecos de barro. Depois acharam uma grande rocha enterrada, que foi quebrada com uma britadeira. Um guindaste recolheu os pedaços grandes e eles serão quebrados de novo em pedaços menores, chamados de brita, que serão espalhados em volta do jardim. Mais tarde chegou um caminhão com areia. Ela era clara e com grãos de tamanhos variados. Não estava úmida e disseram que as plantas em geral não crescem bem nela. A areia será misturada com cimento, que será usada na construção das muretas do jardim. Por fim, trouxeram sacos de terra para o jardim, também chamada de humo. Era uma terra escura, úmida e com cheiro agradável. Nela vimos alguns seres vivos, como os tatuzinhos, insetos e minhocas. Explicaram que o humo é obtido principalmente pela decomposição de restos de seres vivos. Esse solo fornecerá nutrientes para as plantas do novo jardim. Então, aí nesse texto tem bastante informações sobre tipos diferentes de solo. E agora vocês vão responder as atividades com base nesse último texto aí.
Então, termine as descrições das amostras do solo citadas na página anterior. A. Para nomear cada amostra, utilize os termos em destaque no texto. Descreva e compare as amostras do solo com a cor, o tamanho dos grãos, bem como suas percepções de cheiro e textura. Então, vocês vão ter que responder aí essas questões, completar, né, sobre cada tipo de solo com base no que foi dado lá no texto. Ajude a completar o mural abaixo com o auxílio do banco de palavras e depois esclareça as dúvidas. Então, vocês vão realizar essas atividades aí e depois a gente vai fazer as correções. Usando o arado, o agricultor consegue. Vocês vão utilizar essas palavrinhas aqui do banco de palavras: adubados, irrigados, afofar a terra e fonte de nutrientes. Canteiros são preparados e, com frequência, o solo é. Os vegetais que comemos são colhidos, eles podem se desenvolver tendo o solo como substrato e. Bom, como o agricultor se beneficia do solo? Como o agricultor cuida do solo? Então, as duas aí estão perguntando sobre situações importantes, né? Então, na verdade, não só o agricultor, mas todos nós nos beneficiamos do solo, porque é dele que a gente retira todo o nosso alimento, né? E tá falando aí outra coisa muito importante, como o agricultor cuida do solo, porque o solo, se a gente não cuidar bem dele, acontece o que nós vimos ali nos slides anteriores, né? Acontece que causa erosão, contaminação, poluição, desertificação, uma série de coisas ruins que pode acontecer com o solo se ele não for utilizado de maneira correta. Então, o agricultor ele tem que se beneficiar da terra, né? Mas também tem que cuidar dela para que ela continue fornecendo os nutrientes que as plantas precisam. Com os colegas, completem o mural usando o banco de palavras e depois pesquisem o que podemos obter pela mineração. Criem um texto no caderno. Essa parte do texto vocês não vão precisar fazer, tá, pessoal? Porque é um assunto que a gente não conversou muito bem sobre isso, vocês não têm muito conteúdo para falar sobre mineração. Então, a gente só vai realizar a atividade do livro mesmo. Então, olha lá. Vocês vão completar com as palavrinhas que estão aqui no banco de palavras. Fragmentos, rocha, fragmento de rocha e triturados. A A é perfurada para colocação de explosivos. Taranã, de rocha são recolhidos. Os fragmentos grandes de rocha são em fragmentos menores. A pedra britada nada mais é do que e é usada para fazer concreto em muros, no leito de ferrovias como base para os pisos industriais. Então, vocês vão completar aí as partes que estão faltando. Por que é usada a brita? Como a brita é produzida? Então, respondendo essas questões, a gente já vai conseguir responder essas duas perguntinhas aqui também. E por fim, nós temos aí um esquema do que está sendo trabalhado nesse capítulo. Ele fala um pouco sobre a Terra, sobre os continentes, só que a gente não entrou nessa parte. A nossa parte é só sobre o solo. Então, o que a gente aprendeu sobre o solo? Que o solo pode ser explorado na mineração e na agricultura. E que ele pode ser rico em areia, humo e argila, né? Bom, pessoal, a tarefinha de vocês hoje é uma tarefinha bem bacana, que é plantar feijão. Aí nesse joguinho, ele vai ensinar como que a gente deve plantar e como que deve ser feito esse cuidado, né, para a plantinha se desenvolver. É uma tarefa bem bacana e vocês vão gostar de realizar ela. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Faça as atividades com bastante calma, com bastante atenção. E daqui a pouco a gente volta com as correções.